Olá, boa noite. Nós estamos começando aqui mais uma edição do RB Especial. Hoje conosco o prefeito da cidade de Osasco, aqui na região metropolitana de São Paulo, Rogério Lins. Formado em Direito, Rogério Lins tem 41 anos, é casado com Aline Soares Lins e pai de Beatriz e Fernanda. Teve uma ascensão meteórica na política, isso porque ingressou na vida pública em 2004 como diretor na Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. Em 2008, foi eleito o vereador mais jovem do município e tornou-se secretário de Indústria e Comércio e Abastecimento no mesmo ano. Em 2012, foi reeleito vereador e obteve uma das maiores votações do Legislativo osasquense, além de receber, por seu mandato, o prêmio de vereador mais atuante pelo Instituto Tiradentes. Em 2014, conquistou a maior votação para deputado federal de Osasco e tornou-se o primeiro suplente do cargo por São Paulo. Nas eleições de 2016, lançou-se candidato a prefeito de Osasco e venceu com 61,21% dos votos válidos, o equivalente a mais de 218 mil votos. Ou seja, o prefeito melhor votado da história da cidade. Hoje está aqui conosco na bancada do RB Especial. Prefeito Rogério, seja bem-vindo. Boa noite, como vai? Boa noite, é um prazer estar aqui falando com você, Armando. Falar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre a nossa trajetória e falar um pouquinho também sobre a região metropolitana, né, os avanços da cidade, porque Osasco acaba sendo também uma locomotiva regional na região metropolitana. A gente sabe disso, Boris. Então, e para que você conheça um pouco mais sobre a cidade de Osasco, nós vamos acompanhar uma reportagem, uma pequena reportagem que conta a história daquela localidade, também conhecida como Cidade Trabalho. Com quase 700 mil habitantes, Osasco está na região metropolitana de São Paulo e, de fato, era parte da capital até 1962, quando um plebiscito levou à emancipação. Osasco nasceu primeiramente como Vila de Quitaúna, nome dado pelo primeiro núcleo de povoamento de colonizadores. O nome Osasco vem por conta da estação ferroviária que está na localidade, construída em 1895 por Antônio Agu, considerado o fundador da cidade. Assim, o batismo vem para homenagear sua cidade natal, Osasco, na Itália. O lema Urbis Labor, ou seja, cidade e trabalho, não foi dado à toa. Osasco possui importante atividade econômica nos setores industrial, comercial e de serviços. A cidade é a 7ª mais populosa do estado, segundo o IBGE, e possui o 6º maior produto interno bruto do Brasil e o 2º maior do estado, ficando à frente de muitas capitais brasileiras como Salvador, Fortaleza e Recife. Prefeito, Osasco é uma das mais importantes cidades da região metropolitana de São Paulo, né? E nesses últimos 10 anos, o município praticamente explodiu, não foi? É verdade, Osasco é uma cidade muito nova, ela tem apenas 57 anos, ela é a 2ª mais importante economia do estado de São Paulo e hoje, atualmente, nós representamos o 6º principal PIB do Brasil, passando inclusive a capital da Bahia, Salvador. Osasco é uma cidade maior do que o Salvador? Economicamente falando, sim. Economicamente falando. É a 5ª cidade mais densa do Brasil e a localização geográfica dela é muito favorável. Quantos habitantes tem Osasco, prefeito? Osasco nós somos aproximadamente 680 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. E é uma cidade que ela mudou de característica. Hoje, as principais empresas de tecnologia se mudaram para a nossa cidade. Empresas como iFood, Mercado Livre, Dafit, empresas que contratam muitas pessoas, pagam um bom salário, né, porque na nossa cidade a gente também tem muita mão de obra qualificada e aquece, né, toda a nossa economia. É uma cidade que está sendo um grande polo atrativo aí para as grandes empresas de tecnologia. De início, a vocação de Osasco era industrial, uma cidade industrial, né? E tida e observada como um município dormitório, talvez. E essa característica mudou também, não é? Essa característica mudou. Nós fizemos, inclusive, uma reforma tributária, né, baixando a alíquota de ISS, o que fez com que a cidade virasse um grande polo atrativo para o bom negócio. A cidade ela é a líder da região metropolitana também na questão dos empreendimentos imobiliários. Recentemente foi avaliada pela revista Exame
como a 13ª melhor cidade do Brasil para se fazer um investimento e ter resultados a curto prazo. Então uma série de características positivas que fazem de Osasco ser hoje uma das principais cidades do Brasil. E eu fico muito feliz de estar como servidor público contribuindo para essa boa história. O setor de serviço já ultrapassou a indústria? Hoje a nossa principal fonte de arrecadação é o ISS, né? São os serviços. Inclusive hoje Osasco ele tem o segundo maior polo comercial da América Latina, que popularmente, carinhosamente é chamado como Calçadão, que é a Rua Antônio Agu. Hoje a gente só perde para a Rua 25 de Março, aí, que também é muito conhecida na capital. O senhor está completando o seu 3º ano lá, é o primeiro mandato. Meu primeiro mandato como prefeito, né, já tive a oportunidade de, como servidor público, colaborar no Legislativo, depois também como secretário municipal de Indústria, Comércio e Abastecimento, e agora como prefeito aí dessa cidade que tanto nos orgulha. Nós tivemos aqui a semana passada com o governador João Dória, e uma das perguntas feitas a ele foi: o senhor está conseguindo cumprir as suas promessas? E eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Não é? O senhor conseguiu, nesses 3 anos, pelo menos encaminhar as suas promessas de candidato, prefeito? As principais propostas do nosso governo, que foram enaltecidas, aí, divulgadas no nosso período eleitoral, a grande maioria delas nós vamos conseguir cumprir. Porque nós temos um programa de governo bem realista, né, bem pé no chão, dentro das expectativas da população. Então não era nada ilusório, era algo palpável e que a gente tinha condições de realizar. Tanto que os principais pleitos da cidade ligados ao transporte coletivo, à mobilidade urbana, à reorganização da cidade, à saúde, à educação, à infraestrutura, a gente inclusive criou uma ferramenta de transparência para que as pessoas pudessem acompanhar aquilo que a gente comprometeu no período eleitoral e aquilo que a gente entregou. Inclusive, ele é dividido por eixos, é um aplicativo e um site que nós temos, chama Visão 360 Osasco, para que o eleitor, ele de maneira institucional, ele possa verificar o que foi prometido. Ele consegue acompanhar. Exatamente, o que já foi cumprido, em que percentual de execução isso está, quanto custou, aonde é. O senhor acha que o senhor chegou a quanto nesses 3 anos? Exatamente hoje, exatamente 67% dos nossos compromissos dos seus de governo desafios já foram cumpridos. Agora, alguma dificuldade política, prefeito? Como é que está a Câmara de Vereadores? O pessoal está apoiando, tem muita oposição? Eu venho do Legislativo, então a gente entende bem desse relacionamento. Embora partidos diferentes, todos no fundo, têm o mesmo propósito, que é fazer a cidade se desenvolver mais. Como é que está a sua base lá? Ela é uma base bem consolidada, é uma em base... números? Hoje, de 21 vereadores, nós temos 18 vereadores numa base de sustentação do governo. Então... Mas eu costumo falar que eles votam os bons projetos, lutam pelas boas causas e, de maneira bastante independente, fazem e desempenham um bom papel pela cidade e não por um governo. Então, a gente mantém essa relação de bastante respeito e de independência dos poderes. Nós temos alguns exemplos aqui na Grande São Paulo de um serviço muito ruim no aspecto de saneamento básico. Né? Inclusive o Tietê sofre com isso. Nós temos de Mogi das Cruzes até Guarulhos, antes ali de São Paulo, pela Zona Leste. O caso de Guarulhos, por exemplo, mais de 80% do esgoto é jogado in natura no Tietê. Né? Nessa área do saneamento, como é que está Osasco? Hoje o saneamento básico da cidade é operado pela Sabesp. É uma empresa que agora busca uma renovação contratual com o município. Dentro dessa renovação contratual, a cidade e o nosso governo têm feito algumas exigências, têm exigido algumas contrapartidas em prol da população. Em que base ele está, em termos de porcentagem? Hoje nós temos 37% do esgoto da nossa cidade tratado. E a gente tem como meta chegar até 2026 com ele 100% tratado. É óbvio que a expectativa da população, infelizmente, a nossa na gestão, não caminha na mesma velocidade que às vezes o serviço público caminha. Isso faz com que a gente queira sempre mais, né, e desafie mais as empresas que prestam serviço no nosso município. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que espremer ao máximo
para dar o melhor resultado para a nossa população. Esse é o meu compromisso. Bom, antes de falar diretamente de política, eu queria perguntar ao senhor o maior desafio agora. O saneamento básico já vi que é um deles, né? Mas onde é que está? Transporte público, educação, iluminação pública, quem sabe? Em que área aí o senhor está mais empenhado? Os principais pilares que desafiam os gestores municipais, em especial, é o transporte público, mas que nós vamos ter uma excelente notícia agora no final do ano. Osasco, depois de 14 anos de luta, vai começar a ter o bilhete único. Então nós vamos conseguir avançar bastante nisso. A educação, a gente tinha um déficit muito grande de vagas em creche e que a cada semestre a gente comemora aí centenas de novas vagas em creche. Nós vamos marcar o nosso governo como o governo que mais entregou novas vagas em creche da história da cidade de Osasco. Então a gente também conseguiu dar um passo muito importante. O ano passado eu falaria certamente para você, irmão, que o maior desafio do município era a segurança pública. É mesmo, é? Era porque Osasco ela tem uma população com uma faixa de renda de média para alta em muitos bairros, tem muitas divisas porque ela é muito densa, né? E é um chamariz. E a gente resolveu, numa reunião de governo, de gestão, não depender somente da relação com o governo do Estado, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Osasco foi a cidade que, proporcionalmente, mais ampliou os investimentos em segurança pública do Brasil. Então, nós dobramos o nosso investimento em segurança pública municipal, recurso próprio. Com isso, a gente dobrou o efetivo da guarda, alugamos novas viaturas, colocamos câmera de segurança em vários pontos estratégicos da cidade. Eu quero falar mais sobre isso com o senhor, inclusive sobre a Guarda Municipal, o trabalho da Guarda Municipal. Mas vamos aguardar um minutinho, que nós vamos a um rápido intervalo. Eu vou voltar em seguida conversando com o prefeito Rogério aqui em nosso programa RB Especial. Um minutinho, a gente volta já.